Olá, meus amores, tudo bom? Essa semana nós estamos revendo o poema, não é verdade? Então, nós vamos começar a nossa aula relembrando o que é que tem em um poema. O que é? Os poemas, eles são escritos em versos, lembram? Os versos que são as linhas do poema. Todas as vezes que vocês forem ler um poema, vocês podem, para facilitar saber quantos versos ele tem, vocês podem fazer o quê? Vocês podem numerar as linhas do poema para saber quantos versos ele tem, tá certo? Eles possuem também estrofes. Geralmente, os poemas, eles possuem estrofes. As estrofes são compostas pelo quê? As estrofes são compostas pelos versos, tá certo? Isso aí tudo a gente já sabe. Geralmente, ele possui rima. Lembra de vários poemas que nós estudamos? As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas. Brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Olha só, brancas, alegres e francas. Brancas e francas possuem rima. Mas no começo desse poema não possui, ó. As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas. Só vai haver uma rima no primeiro verso e no quarto verso, tá certo? Nos dois do meio, não. Então, há versos que possuem rimas, há estrofes que possuem rimas e há o poema inteiro que possui rima, mas não é sempre que possui, tá certo? Pode ter melodia ou não. Lembra do poema Era Uma Vez? Ele possui melodia, ele pode ser até cantado. Esse poema também, As Borboletas, a Adriana Partipim ou a Adriana Calcanhoto, ela também colocou uma melodia nele, tá certo? Que é brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. E por aí vai. Existem artistas que pegam alguns poemas e colocam melodia neles, ok? Desperta e utiliza a imaginação. A fantasia faz com que tudo seja possível. Lembra da Terra do Contrário? Lembra de todos aqueles versos que ele é tudo o contrário? A gente pode viajar no mundo da imaginação. Por quê, crianças? Porque a gente pode criar, a gente pode fazer, a gente pode produzir tudo aquilo que a gente quiser conforme a nossa imaginação, ok? O mundo da imaginação. No mundo do Era Uma Vez, assim, assado. Era uma vez uma conversa fiada. Um dizia, a chuva é seca. O outro dizia, a poeira é molhada. Gente, será se é possível a chuva ser seca? Eu acho que não. Será se é possível a poeira ser molhada? Eu acho que não. Mas no mundo da imaginação, pode sim, pode haver isso, porque tudo pode ser diferente do mundo real. No mundo real, a chuva nunca vai ser seca e a poeira nunca vai ser molhada. Porque quando a poeira está molhada, o que acontece? Ela vira o quê? Ela vira lama. E quando a chuva é seca, nem tem chuva. É o nosso BR Brau que está acontecendo aqui. Nem existe. Mas lá no nosso mundo do Era Uma Vez, lá no nosso mundo da imaginação, tudo é possível. Mas no mundo da poesia, sim. Vocês já ouviram a expressão conversa fiada? Conversa fiada, gente, é isso aqui. A chuva seca e poeira molhada. É uma conversa fiada. É um lenga-lenga, porque isso não existe. É quando a gente olha para a pessoa... Tu não está falando a verdade, tu está com conversa fiada. Entenderam? Quando a gente fala esses versos, a gente está com conversa fiada. Lá na Terra do Contrário, onde é que fica essa Terra do Contrário? Fica lá no lado que fica de cá. Fica cá no lado que fica de lá. Gente, que conversa fiada. Como é que essa Terra do Contrário fica no lado de lá que está do lado de cá? É impossível, mas como nós estamos no mundo da imaginação, no mundo da nossa criação, tudo é possível. A gente pode colocar coisas que não têm coerência, coisa que não tem nada a ver para rimar. Por quê? Porque nós estamos no nosso mundo da imaginação, tá certo?
Lá na nossa página 25, a gente tem uma proposta de produção que ela tem que, prestar muita atenção para saber como é que nós vamos fazer, porque adivinhem, nós vamos receber essa atividade. Nós vamos receber essa atividade por e-mail, crianças. E a gente, precisa receber e vocês vão ter que fazer tudo lindo, ok? Vamos lá. Agora você já sabe como é chegar no mundo do Era Uma Vez. Pense, o que mais poderia acontecer nesse mundo e que seria bem divertido de contar para a sua turma? Questão 1. Escolha uma situação que só poderia acontecer no mundo do Era Uma Vez. Escreva uma estrofe seguindo o modelo do texto assim e assado e conte essa situação. Tia Paula acabou de ler, vou até voltar aqui para vocês, para vocês lembrarem aqui, assim, assado. Era uma vez uma conversa fiada. Um dizia, a chuva é seca, e o outro dizia, a poeira é molhada. Baseando-se nesse textinho aí, você vai fazer uma produção de uma estrofe. Ah, tia, eu não vou fazer esse poema todo, não. Não, crianças, não é um poema todo. Eu preciso de uma estrofe. Tia, vou fazer uma estrofe só de uma linha. Não. Aí você não fez uma estrofe, você fez apenas um verso. Vamos fazer um combinado? Você faz uma estrofe de pelo menos 4 linhas, tá certo? Ah, tia, é muito, é não. Vocês fazem rapidinho. Façam uma estrofe de 4 versos com rimas, tá certo? Se precisar, repita a senha em pensamentos para deixar a sua imaginação ir bem longe. Ah, e lembre-se de rimar os versos da estrofe, tá certo? Então, tem que ter os versos e tem que ter rimas. Com a sua estrofe escrita, é hora de formar o poema. Prestem atenção. Tia, eu vou fazer um poema todo? Não. Vocês vão fazer uma estrofe com 4 versos. Por quê? Porque a professora, a tia Paula, vai receber os versos. Aliás, vai receber as estrofes. Eu vou juntar todas as estrofes dos alunos e aí é que nós vamos produzir um poema, entenderam? Se tivéssemos em sala de aula, cada criança ia fazer uma estrofe. Depois nós íamos juntar para formar um poema, ok? Poderia ser de grupos de 4 crianças ou mais. Mas como nós estamos com aulas remotas, vocês vão escrever as estrofes com 4 versos e rimas e mandar para cá, a produção da estrofe deverá ser enviada para esse e-mail. Então, para o vídeo, pede para o papai anotar o e-mail. Esse é o e-mail que você vai escrever. Tia Paula, eu posso tirar a foto? Pode tirar a foto do seu caderninho e enviar. Tia Paula, eu posso digitar? Pode. Aí você tem que colocar o seu nomezinho lá. Não pode esquecer de colocar o nome para a tia Paula saber quem foi que escreveu, tá certo? Porque aí, às vezes, não, tia, pois eu prefiro escrever e coloco o meu nome lá embaixo. Ok. Não, tia, eu prefiro digitar e aí eu coloco o meu nome no arquivo. Ok, mas não pode esquecer de colocar o nome, porque como é que eu vou saber quem foi que produziu esse texto, essa estrofe? Ok? Então, mais uma vez, vocês vão produzir uma estrofe com 4 versos e rimas e enviar para cá, para esse e-mail. Tia Paula, vocês vão receber? Com certeza. Se você enviar para esse e-mail, a tia Paula vai receber. E na aula de segunda-feira, ao vivo, nós vamos ver todas as estrofes e formar o poema. Ok? Combinado, crianças? Então, tudo bem. Vamos lá. Agora vocês vão assistir o vídeo do Peter Pan, da história do Peter Pan. Tia Paula, mas a gente tem um livro, vocês têm o livro, mas essa questão do nosso livro didático do SAS está pedindo só um detalhezinho. Depois nós vamos estudar a história do Peter Pan mais aprofundadamente, ok? Então vamos assistir esse vídeo aí do Peter Pan. Era uma vez uma família que não morava tão longe de onde a gente morava. A família Darling. Eles tinham 3 crianças: Jean,
Michelle e Wendy. Wendy contava à sua mãe que Peter Pan sempre estava em seu quarto tocando flauta. A mãe nunca acreditou que fosse verdade, apesar de notar que sempre haviam folhas no quarto, o que a confundia. Wendy dizia que as folhas caíam de Peter Pan. Uma noite, os seus pais saíram de casa e o deixaram sozinhos. E quando ficaram com muito sono, foram todos dormir. Peter Pan silenciosamente entrou no quarto e começou a olhar as folhas que havia deixado cair. E foi naquele momento que Wendy acordou. Peter Pan estava esperando por você. Ninguém acreditaria que você é real. Wendy entregou as folhas que ela estava escondendo para Peter. Ela realmente gostava dele. E então eles costuraram de volta as folhas em sua roupa. Wendy, quer que eu te conte uma história incrível de aventura? Eu não quero ouvir histórias de aventura. Eu quero viver uma. Naquele momento, Tinkerbell, amiga de Peter, entra pela janela. Mas é claro, eu sabia que você estaria aqui. Você vai viver uma aventura sem mim? Você sabe que não posso fazer nada sem estar com você. Wendy acordou seus irmãos. E quando avistaram Peter e Tinkerbell, ficaram muito confusos. E aí, preparada para voar? Tinkerbell espalhou seu pó de fada e eles foram flutuando no ar. E juntos deixaram a casa. Eles estavam indo para a Terra do Nunca. E depois de uma longa jornada, lá estavam eles na Terra do Nunca. As sereias, animais selvagens, índios, piratas e garotos perdidos estavam lá também. Entre todos eles, o mais perigoso era o Capitão Hook. Ele era o inimigo de Peter Pan. A razão disso é que em uma briga que tiveram, Peter cortou o braço de Hook e um crocodilo comeu. E junto com o braço, o crocodilo comeu também o relógio, motivo pelo qual o crocodilo está sempre fazendo tic-tac. Então era sempre possível saber quando o crocodilo estava por perto, pelo barulho. Olhando com seus binóculos no deck, Capitão Hook viu Peter e seus amigos o espionando no topo da colina. E imediatamente ordenou que disparassem os canhões. Era bem difícil para Peter e as crianças desviarem das balas dos canhões. Tinkerbell, leve os garotos para um lugar seguro, que eu cuidarei do Hook. Tinkerbell tinha ciúmes da Wendy. Ela queria que a Wendy ficasse longe de Peter. Então, com alguma desculpa, ela deixou Wendy na colina e levou Michelle e Jean para um lugar seguro na praia. Os garotos perdidos que viviam na ilha viram Wendy de longe e acharam que ela era uma inimiga. E a cercaram. Ao mesmo tempo, Peter Pan estava lutando com Hook. Mas avistando o crocodilo que pegou seu braço reaparecer, Hook correu de medo. Peter, então, quando estava voltando, viu Wendy deitada nas pedras e cercada, e ficou muito chateado. E os garotos perdidos ficaram muito chateados também, quando perceberam que a garota era amiga de Peter. Eu deixei os garotos em seus cuidados. E Tinkerbell estava muito arrependida, pois percebeu que fez algo errado. Me desculpa, Peter. Isso nunca vai acontecer novamente, eu prometo. Os garotos perdidos fizeram uma casa linda para Wendy e seus irmãos. E à noite, todos eles dormiam debaixo das árvores, ouvindo Wendy contar histórias. E Peter sempre ficava vigiando a casa.
Um dia, quando descansavam nas pedras, viram os piratas se aproximando. Os piratas pegaram a filha do índio-chefe como refém, mas Peter e os garotos foram salvar a garota. E houve uma grande batalha entre eles e os piratas. E no final, eles salvaram a filha e a levaram de volta ao índio. Depois daquele dia, os índios, Peter e os garotos perdidos ficaram muito amigos. O chefe ordenou que 2 dos seus melhores homens ficassem sob o comando de Peter para olhar os garotos. E é claro que Capitão Hook ficou furioso por isso. Um dia eu vou bater em você, Peter Pan, e você não será capaz de fugir. Uma noite, quando Andy começou a contar a história da sua família, Peter percebeu como ela e seus irmãos sentiam falta de casa. E disse a eles que, se quisessem, poderiam ir embora, mas que ele gostaria de ficar. Quando começaram a arrumar as malas para ir embora, foram atacados pelos piratas. Os piratas pegaram os garotos e depois fizeram armadilhas e capturaram os índios. E Peter estava dormindo, sem saber tudo o que havia acontecido. Hook viu ele dormindo, mas não conseguia abrir a porta e entrar na casa de Peter. Então, ele derramou o veneno da garrafa por debaixo da porta, fazendo com que Peter dormisse por horas. Peter dormiu o dia todo e acordou com Tinker Bell entrando em sua casa e contando o ocorrido. Então, os 2 saíram para resgatar os garotos. Quando eles chegaram na Happy Rock, o quartel dos piratas, viram que não tinha ninguém lá. Foi quando decidiram ir para o outro lado da rocha, mas ficaram chocados com o que viram. O Andy, Jean, Michel e os garotos perdidos estavam todos amarrados enquanto o Capitão Hook segurava as tochas. Diga suas últimas palavras! Foi quando o Andy começou a falar. Queridos amigos, minhas últimas palavras serão as palavras que a mãe de vocês diriam nesse momento se estivessem aqui. Não tenham medo e sejam corajosos para enfrentar a morte. Não tenham medo, o amor sempre vence. Sempre. Capitão Hook ficou furioso com as palavras de Andy. Então ele a colocou no bote e a amarrou. Nesse momento, Peter e Tinker Bell chegaram para salvá-los. Ao mesmo tempo, os índios e o chefe vieram ajudar. E Peter ficou muito feliz com isso, porque com a ajuda deles, os garotos foram resgatados. Agora, tinham que resgatar o Andy. Peter Pan e os garotos perdidos entraram no navio de Hook, onde haviam somente alguns piratas. Quando eles perceberam que perderiam a luta, saíram correndo. Não tem como se esconder, Hook. Se entregue! Peter e os garotos perdidos começaram a atacar Hook, empurrando-o para trás. E de repente, ele ouviu aquele barulho, o barulho que ele mais temia. E Hook, morrendo de medo, viu que o crocodilo só esperava ele cair na água. Socorro! Rapidamente, ele correu para o outro lado do bote, pulou na água e começou a nadar o mais rápido que pôde. Peter e os garotos começaram a rir. O navio do Hook passou a pertencer aos garotos perdidos e o capitão passou a ser Peter Pan. Tripulação a postos, Capitão Peter! Vamos velejar! Os garotos desataram as cordas e as velas explodiram com toda a força. Tinker Bell, nos leve agora para a casa da família Darling.
Os garotos estavam muito felizes em saber que Wendy, Jean e Michel iam encontrar seus pais que tanto sentiam falta. E quando Tinkerbell espalhou o pó de fada, de repente, o navio começou a voar pelo céu. Wendy estava ansiosa para chegar em casa e contar a seus pais sobre Peter, Tinkerbell e a Terra do Nunca. Daquele dia em diante, a Terra do Nunca passou a ser a segunda casa e Peter, seu melhor amigo. Gente, na questão 27 do nosso livro, tem aí, você já ouviu falar da Terra do Nunca, que foi o vídeo do Peter Pan que a gente acabou de assistir. Assim como na Terra do Contrário, a Terra do Nunca é um lugar cheio de imaginação. Lá vivem o Peter Pan e outros seres fantásticos. Monte e cole abaixo as peças do anexo 2 da página 169 e descubra de que forma Peter Pan chegou até esse lugar. Olha que atividade legal, você vai lá no anexo e vai cortar e colar aqui, ó. A tia Paula já cortou e colou tudinho, ó, montou. E como foi que o Peter Pan chegou lá? Foi em um navio. Essa história é muito legal, que nós vamos estudar depois bem aprofundadamente, tá bom? Questão 1. O que é fantasia nessa imagem? Ou seja, o que é fruto da imaginação. Olha só, gente, o barco está voando perto da lua. Isso aí é fruto da imaginação. O autor, ele voou por aí pelo mundo da imaginação e criou a história de Peter Pan. Peter Pan chegou voando em um barco. Como pode, tia Paula? O barco fica perto da lua. O mundo da imaginação, crianças, pode tudo, ok? Até a próxima aula. Façam a estrofe, mandem para mim que eu quero ver tudinho, tá bom? Beijos e até a próxima aula.